Vocês estão me ouvindo bem também se eu falar nessa altura? Eu tô te Não, ouvindo bem. É eu também. um volume bom, então tá bom. Se vocês puderem me dar um help hoje nos complementos, tá? Eu agradeço bastante. Fernanda, fecha lá pra mim a porta. Semana passada a gente entrou no assunto de prazos, né? Os novos prazos dentro do registro de imóveis, artigo 188, para quem não estava no encontro passado. Vou fazer só uma recapitulação bem rápida. As principais mudanças, então, né, nesse artigo, foi a alteração na contagem de dias corridos para dias úteis, então não se conta mais em dias corridos, e sim dias úteis, isso para alinhar, né, a contagem de prazos junto com o que consta no Código de Processo Civil, né, para unificar, para alinhar os prazos. E também, igualmente ao CPC de 2015, nos registros públicos, os prazos começam a contar a partir do primeiro dia útil um dia depois do prazo de prenotação. Então, se eu vou no registro de imóveis na segunda-feira e protocolo o título, independente se eu protocolo ele às 8 da manhã ou às 5 da tarde, o meu protocolo só passa a valer na terça-feira, que é o primeiro dia útil, tá? E aí, por conta dessa compensação, né, por conta dessa situação de só contar no próximo dia, o último dia de vencimento do protocolo é contado como prazo. Então, eu não perco o meu último dia, né? Ele é contado como prazo para fazer essa compensação, tá? A regra, né, da contagem de prazos é 20 dias úteis, então, para a prática do ato, sendo que o oficial registrador tem que lançar a nota de exigência em até 10 dias úteis, né? Então, até 10 dias, obrigatoriamente, tem que sair a análise do título, tá? E aí, saindo antes, claro, você vai ter mais tempo para cumprir as exigências, tá? Mas, como regra, é isso que pode ser cobrado E aí, então, temos algumas exceções, né, que estão previstas aqui, ó, a partir do parágrafo 1º do caput do 188, e os artigos 189, 190, 191 e 192. Deixei bem destacado aqui as exceções e esses parágrafos aqui que menciona, para a gente poder se nortear. Então, quais são as exceções a esse prazo do caput, né? São as exceções do parágrafo 1º, quando não houverem exigências, pendências documentais, né, enfim, ou falta de pagamento, né, de custas e emolumentos, deverão ser registrados no prazo de 5 dias, escrituras de compra e venda sem cláusulas especiais, averbação de construção, cancelamento de garantias, documentos eletrônicos apresentados por meio do SERP, e títulos que reingressarem na vigência da prenotação com cumprimento integral das exigências formuladas anteriormente. Então, se eu tiver qualquer um desses títulos aqui, o meu protocolo, ele pode sair em 10 dias de análise, né? Mas aí, se for algum desses documentos aqui, não serão 10 dias para finalizar, e sim 5 dias, tá bom? Mas só se for esse tipo de título aqui. 189 fala o quê? Se for um título de segunda hipoteca, né, vai ocorrer ali um procedimento interno, né, de notificação, enfim, e aí vai ter que aguardar o prazo de 30 dias para depois ser cumprido os prazos legais ali do CAPT. O 190 não serão registrados no mesmo dia títulos pelos quais constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel. Então, sempre que a gente tiver aí alguma situação de conflito entre títulos, né, o oficial tem essa liberdade de tomar mais tempo, de ter mais tempo para analisar, né, para que não cometa erros aí contra nenhuma parte, enfim, né, para que não prejudique nenhuma transação. O 191, por fim, fala que vão prevalecer para efeito de prioridade de registro quando apresentados no mesmo dia títulos prenotados no protocolo sob o número de ordem mais baixo, protelando-se o registro dos apresentados posteriormente, pelo prazo correspondente a pelo menos um dia útil. É o que a Fran fala sobre o princípio da prioridade, né, Fran? A gente comentou sobre isso também nos outros encontros. Eu deixei aqui uma tabelinha de prazos, então,
para, né, resumir toda essa ladainha, né? Porque é meio confuso, assim, né? Se for ver, é meio assim. Então, aquele livro que a gente comprou, esse livro aqui, ó, é esse livro. Maravilhoso. Ele traz nas páginas ali 166, essa tabela maravilhosa aqui, que resume a contagem de prazos, tá? Isso para atos de registro, né? Registro e averbação. Então, eu vou botar aqui. É averbação. Lembrando que as certidões também sofreram alteração no seu prazo. E as certidões também estão aqui resumidas o prazo delas. Isso tudo a gente viu no encontro anterior, né? E esses são os prazos para quê? Para os casos padrões, né? Em que o título ele é prenotado, analisado, passa pelas exigências, cumpre-se a exigência dentro do prazo de vigência da prenotação, do protocolo. Agora a gente vai ver algumas exceções. O que pode acontecer se eu não cumprir a minha exigência dentro do prazo legal de protocolo, ou seja, se eu perder o prazo de 20 dias úteis, ou se porventura eu não me conformar com aquilo que o oficial está pedindo e queira ir para a suscitação de dúvida. Essas situações, então, a gente vai começar a ver a partir do 194, 198. 198. 198, isso aí. Pessoal, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, como eu não estive no último encontro, por acaso os cartórios que vocês atuam já estão atendendo dentro dos prazos? Sim, dentro. A Fran não, mas eu e o Bruno, sim, inclusive antes da lei virar, da MP virar lei federal. Já, desde a MP já estava se adequando, já estava né, se verificando esses prazos e hoje super funciona. Eu tenho assim, ó, eu tenho uma instituição de condomínio, é uma instituição de condomínio, não é grande, são 3 casas. Mas, né, é memorial, é quadro, é bastante documentação, assim, convenção de condomínio, saiu análise em 3 dias, muito rápido. Gente, para eu conseguir registrar uma escritura aqui, é 45 dias a 60 dias. Nossa, aí tá pior, hein, Rê? Para averbar uma construção, que seria o quê? 15 dias, é mais de um mês. Assim, tá surreal. Eles continuam com aqueles prazos ridículos da época do Covid. A verbação de construção agora perante a nova lei é 5 dias. Então aqueles 10 dias para eles analisarem não contaria. São só 5 dias mesmo. Não, é que tem as exceções, que é um prazo menor. A averbação da construção simples, no caso, ela é 5 dias úteis pela alteração da 14.382. O que falta é um pouquinho mais de cobrança. Eu entendo que cartórios menores vai ser complicado, vai ser difícil. A justificativa deles vão ser sempre a demanda ou a questão disso, e aí a gente tem que começar aquilo que eu sempre falo para quem é de interior, montar aquela comissão da OAB de Direito Imobiliário e começar a cobrança na corregedoria. A gente não tem outra maneira. Aqui é assim, ó, são 3 cartórios de registro de imóveis. 2 cartórios trabalham bem o prazo, a gente consegue trabalhar. Um está dando ainda justificativas de que está em adaptação. E é umas coisas assim, não responde com presteza mesmo. Mas a gente está trabalhando, a gente está fazendo uma equipe legal na comissão e tentando ali batalhar pelo direito do prazo legal. Muito bom, vou anotar isso, Fran. Vou tentar implantar isso aqui também. Corregedoria também dá uma faladinha, assim, a título de informação, abre ali uma ouvidoria junto à corregedoria e diz, ó, tô com dificuldade no prazo, né? Bota o número ali do protocolo. Correr. Por que eu te falo? Por que eu falo assim, geralmente, gente, de abrir uma comissão ou criar um grupo específico, tá? Porque quando a gente vai sozinha na corregedoria, já aconteceu aqui, então por isso eu falo, tá? Quando a gente vai sozinha na corregedoria, a gente fica manchada como profissional. Por quê? Porque sempre eles vão pegar nomes. E eu não sei vocês, mas aqui a corregedoria é justamente formada pelos próprios oficiais de cartório. Então, a corregedoria bancada é os próprios registradores, é entre eles. Então, a gente vai lá e faz uma reivindicação, uma demanda,
Aí eles ficam assim, ó, a doutora Franciele veio aqui causar, a doutora Franciele veio aqui e protocolou, a doutora Franciele, então assim, fica sempre o nome da doutora Franciele. A gente criando uma comissão, quem está exigindo? A comissão, não a doutora X ou Y, mas a equipe, a comissão de direito da OAB está reivindicando, está oficializando a corregedoria no sentido de organizar essa situação. Então, quando a gente tem um nome, uma instituição por trás de nós, eu falo, fica melhor para nós, profissionais, trabalhar sem colocar a nossa cara na frente ali da demanda. Infelizmente, hoje, a gente tem que pensar nisso. É menos pesado, né, Fran? Menos. O registro aqui, ele se atualizou rapidinho, né? Aqui é um só. Porém, nisso são vantagens, mas tem casos que a registradora ela é muito firme. Eu falo que tem muita gente que é o pior dela, mas o que eu admiro aquela mulher ela tem 73 anos, a registradora aqui, a idade das minhas duas avós, cara. Mas ela tem uma mente e ela se posiciona de um jeito que se tu for lá, se tu chegar no registro, querer debater alguma coisa com ela, querer ir contra ela, tu sai de lá com calça molhada. Porque a mulher é muito firme, cara. Ah, que é o caso, né? A ali ela se atualizou, mas eu tava olhando. Tem um sitezinho que a gente pode olhar quantos casos, quantos processos, tal tipo de processo já foi feito na tua serventia ali, né? Aqui, o uso capião foram feitos apenas 5 na história. Uso capião extrajudicial. Porque ela vai em cima e ela não passa, ela acha uma vírgula, ela não deixa, né? E para tu conseguir ir lá debater com ela e ganhar no argumento, alguma coisa, não consegue também. E aí vai para a corregedoria, que ela também tá muito bem informada ali dentro, sabe? Da corregedoria, o pessoal com ela. Balança, né? Um lado e do outro. Essa da uso capião, mais para frente, a gente vai ter uma alteração no próprio artigo da uso capião, que vai ser feita pela 14.382, que ele fala que, não remetendo para lá, porque vai chegar o momento da gente visualizar isso, mas fala que o registrador ele só pode indeferir ali o pedido da uso capião com uma justificativa, no caso, até mesmo se alguém impugnar, né, no caso, ele não deve parar o processo sem uma justificativa fundada, ele tem que ter um fundamento. Então, eu acho que, assim, agora, se o profissional, se o advogado, se nós, como despachante, tudo, montar o processo e saber exatamente como lidar com o processo e a linha do processo, você vai chegar no registrador, então, doutor, lógico, eu sei que é complicado, mas aí você vai chegar nele falando, a gente está dentro da legislação. Aqui cabe isso, 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 aquilo. Igual aqui. Eu tive um registrador que deferiu que na primeira oportunidade ele pegou e me fez um relatório de indeferimento do meu uso capião, porque uma pessoa provocou lá, ela impugnou, e ele simplesmente fez o relatório de encerramento do processo para mandar para o judiciário. Aí eu sentei com ele e falei assim, tudo bem, doutor, mas qual é o procedimento padrão? Pelo provimento 65, eu ainda tenho a conciliação, eu ainda tenho a audiência de justificativa, eu tenho ainda outras hipóteses antes de você encerrar. Eu quero saber por qual motivo o senhor encerrou, e se tiver motivo, eu quero que o senhor justifique para mim por escrito esse motivo. Aí ele, não, doutor, então faz o seguinte, vamos marcar a audiência de conciliação, e aí o que você prefere? Quer também que eu vou no local, em loco? Porque tem o artigo 17 também que fala que tem que ir loco antes de encerrar. Falei, quero tudo, quero todas as oportunidades. Antes de você encerrar, eu quero esgotar o meu provimento 65, e ainda eu tenho provimento estadual. Falei para ele, ainda assim eu quero esgotar todas as possibilidades do meu provimento estadual. Aí sim eu aceito um relatório de encerrar o processo, porque senão a gente fica fechado no registrador e falar, eu não quero analisar, vamos encerrar o processo. E aí eu preciso que eles esgotem. Muito bom, Fran, isso aí. Fica cômodo, né? Fica. Então, assim, legal, ele pode encerrar, mas ele tem que me justificar, porque cabe, e no artigo, cabe a suscitação de dúvida contra o ato do registrador. Então, se eu suscitar dúvida por um encerramento que não cumpriu o provimento 65, ele vai estar em desacordo, vai estar dentro, no caso, ele vai estar dentro de uma ilegalidade, porque a lei prevê outras situações. Então, ele não esgotou as situações para poder dar seguimento no processo. Então, ele me deixou sem defesa. Então, aí a gente tem que saber lidar, pelo menos assim. Não, é igual o Elton fala. A gente tem que tomar cuidado em
em atingir um registrador diretamente. O que a gente precisa fazer é demonstrar, sentar com ele e falar assim, olha, doutor, eu sei que é uma coisa nova, nós temos aqui o provimento que nos baseia. É novo para o senhor, não é novo para mim também. Mas vamos tentar seguir a legislação e a legalidade que vai dar certo. Aí justifica por escrito. Toda vez que eu tenho uma demanda de ir contra a serventia, eu primeiro faço um requerimento de... Até mudei o nome, é um requerimento de reconsideração. Eu faço um requerimento de reconsideração com a maior humildade. Eu falo, oficial registrador, verifiquei que a sua solicitação ela é válida, ou que sua negativa é válida, ocorre que existe a previsão tal, existe a situação tal, solicito com a reconsideração por parte do senhor. Se for possível, eu sento com o senhor, explico, a gente tenta achar uma solução com a motivação de desjudicializar. Então, eu sempre vou voltado na legalidade e naquela... Gente, eu não sei se vocês trabalham muito com os capião, mas o uso capião, ali no provimento, bem no começo dele, tem os princípios gerais. Ele tem um cabeçário assim. Por que o uso capião surgiu? Por que o provimento surgiu? Ele fala desburocratização, desjudicialização e diminuição de custos, principalmente para o Estado. Então, quando você vai na raiz da uso capião, quando você fundamenta justamente no que o Estado criou, por que foi motivado aquele ato, você chega no ápice do registrador, você fala assim para ele, olha, para que existe o uso capião extrajudicial? Para sanar uma demanda que é do Estado. O Estado tem que judicializar e o Estado tem que dar ampla defesa, tem que resolver a nossa situação. Como o Estado não consegue, ele cumpriu com o propósito de desjudicializar e ortogar para a serventia essa possibilidade. Então, existem os princípios da desburocratização, da desjudicialização, e eu preciso que o meu ato segue essa linha, essa situação. Então, a gente tenta entrar bem na raiz, sabe, do problema? Ó, eu vou aproveitar que a gente está conversando sobre isso, Fran, maravilhoso. Por isso que eu botei isso aqui, ó, na tela, tá? Tirando totalmente o foco do assunto, mas acho que é importante a gente trazer um pouco de prática também, né? E isso aqui foi o que aconteceu também comigo no Mãos Capião lá em 2021, né? Era um caso bem difícil, sabe? Era um caso de ausência de provas, assim, total, assim, porque o terreno que estava sendo usucapido era um topo de morro, assim, né? Ó, minhas pitmesas, era um topo de morro, estava mais ou menos aqui, eu estava começando a entrar na área a usucapido. E em morro aqui, né, gente, a gente sabe que não tem IPTU de construção, né? Pela área ser uma área que estava sob leito de uso capião, não tinha IPTU, não tinha Celesc, porque eles vão botar Celesc para quê aqui, né? Não tinha a energia elétrica, que eu me refiro, né? Não tinha água, porque vão botar água para quê aqui, nesse topo de morro aqui, né? Então, eu estou procurando aqui rapidão para vocês darem uma olhada a minha fundamentação, a minha e da advogada, né? Mas quem tocou esse procedimento foi eu, né? No fim, deixa eu ver aqui, quer ver, ó? Eu fiz o registrador ir até lá. Eu não quis nem saber. Eu fiz um requerimento por escrito, como a Fran falou, e eu e a advogada, a gente fez um pedido para ele ir até lá. Deixa eu só ver aqui. Acho que é isso aqui, ó. Aí eu vou mostrar para vocês com base no que eu pedi. Aqui, ó. Não é exatamente isso, mas foi uma outra petição que eu fiz depois de ter feito a diligência. Foi com base no artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 216A, se vocês quiserem tomar nota, da Lei 6.015. Nem foi o provimento 65.
Foi com base nisso aqui, ó. Requeriu-se a realização de diligência em loco pelo oficial de registro, com base na lei tal, artigo tal, com o objetivo de elucidar qualquer ponto de dúvida, bem como esgotar os meios de comprovação da posse. Então, eu fiz o registrador ir até lá no local, verificar como que era a situação fática, né? Ó, aqui é o proprietário, aqui é o proprietário, e no meio aqui o registradorzinho, o tênisinho dele, calcinha jeans. Aham. Já foi ele num calor de muitos graus, subi a picada aqui, porque olha só, gente, é um morro completamente cheio de mato, né? E aí ele foi até os confrontantes, pegou, tomou depoimento dos confrontantes, ó, aqui a gente pegou alguns documentos de identificação dos confrontantes, ele tomou nota de tudo e, por conta disso, a uso capião foi deferida. Exatamente. É por isso que eu tô falando assim, às vezes, se a gente tem essa previsão, a gente tem que utilizar. Esgota, pede em loco, primeiro, lá no artigo 17 do provimento, que ele, na verdade, o artigo 17, ele destrincha o parágrafo 5 do artigo 216. Ele é justamente Tá aqui, ó. a Gente, ó. ele é a regulamentação específica do parágrafo 5. E ele fala que a gente pode pedir a administrativa, que é você sentar de frente para o oficial e bater com ele pontos por pontos, e depois você pedir em loco ainda. Então, assim, é tudo, você tem que cumprir item por item. Aí. Tá. E, inclusive, né, Fran, ali no teu caso, o oficial e, enfim, a parte requerente tem que ter acesso ao motivo pelo qual o teu confinante, enfim, aquela pessoa que impugnou, né, impugnou o motivo, qual que é a razão, o que que ela está falando, né? Porque a gente sabe que hoje em dia não basta um mero argumento, né, uma mera lorota para impugnar, tem que ser. Mas aí, gente, esse é o meu outro ponto. Justamente essa pessoa que está impugnando, ela está impugnando totalmente de forma genérica. Ela simplesmente. Pra você ter noção, até na audiência, ela falou assim: ó, eu descobri esse imóvel agora. Ou seja, a própria fala dela demonstra que já houve a prestação aquisitiva pela minha cliente. Só que, como o registrador explicou para mim, como não tem previsão e ele também não tem, igual ele falou, eu não tenho peito ainda para passar a caneta e cumprir o parágrafo 6º, parágrafo 10 do artigo 216, que é dar seguimento numa imotivação da parte. Ele ainda não fez isso, ele falou assim, não vai fazer isso no meu, mas ele vai judicializar para justamente saber o que o tribunal do nosso estado pensa nesse sentido. Só que, assim, eu vejo que teria total condições dele simplesmente falar, não, ela está totalmente injustificada, ela simplesmente, a contestação dela é totalmente de forma genérica, e a pior de tudo, é abusiva ainda. Ela fala que de forma genérica, ela fala que todo mundo está mentindo, que está falsificando, que está não sei o quê. Inclusive, para cumprir essa questão de todo mundo está mentindo, todo mundo está falsificando, eu levei o oficial no para verificar que realmente está em casa, que o local está alugado, tudo certinho. E ele até fiz uma ata notarial complementar, justificando todos os pontos que ela, de forma genérica, contestou, mas mesmo assim ainda a gente vai para a justiça. Indo na justiça, eu pedi que ele apenas mande para o judiciário a discussão controversa. O que é a discussão controversa? É a lógica dela está contestando. Quem é ela para contestar e o porquê ela está contestando. Nisso, a justiça delimitando essa situação e vendo a forma que ela está justificando, eles podem devolver para o registrador falando, segue o barco, entendeu? Muito bom. Eu vou colocar ali no grupo esse amarelo ali, que é a fundamentação legal. Achei na petição aqui. Talvez possa ajudar vocês ali, tá? Vamos voltar, então. Muito bom o debate, maravilhoso. Adorei. Então, vamos, então, para o artigo 198, né? Que fala dos caminhos diversos que podem ser tomados, né? Como é que tá no artigo? Tá, 198, então, gente.
que fala? Se houver exigência a ser satisfeita, lançada, né, dentro do prazo de até 10 dias, ela será indicada pelo oficial, por escrito, dentro do prazo previsto no artigo 188, que é aquele de 10 dias ali, né? E de uma só vez, ou seja, não pode pedir coisa, assim, ó, não pode ter inovação em exigência, tá? Protocolei o título, ele tem que analisar e pedir uma vez só, não adianta vir pedir lá na segunda, terceira nota de exigência, como já aconteceu comigo, de analisar um documento que eu apresentei lá na primeira vez, ou seja, ou não viu, ou passou, ou, sei lá, ou mudou de ideia, né? Então, de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável, para que, sim, o interessado possa satisfazê-la, possa cumprir as exigências, ou caso não se conforme ou não seja possível cumprir a exigência, o interessado requeira que o título e a declaração de dúvida sejam remetidas ao juízo competente para dirimi-la. Então, o procedimento de dúvida vai observar o seguinte, ali no parágrafo 1º diz: no protocolo, o oficial anotará à margem da prenotação a ocorrência dessa dúvida. Após certificar a prenotação e a suscitação da dúvida no título, o oficial rubricará todas as suas folhas. Em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo uma cópia da suscitação e notificando para impugná-la perante o juízo competente no prazo de 15 dias, e ainda certificado o cumprimento do disposto no inciso 3 deste parágrafo, serão remetidos eletronicamente, ou seja, agilidade, ao juízo competente as razões da dúvida e o título, né? Então, aqui é um modus operandi, né, de como que se procede, né, a suscitação de dúvida, o que exatamente tem que acontecer, né? E aí no parágrafo 2º diz: a inobservância do disposto nesse artigo ensejará a aplicação das penas previstas no artigo 32 da Lei 8.935 de 94, que é aquela lei dos notários e registradores, né, salvo engano, mas acho que é isso, e Ela mesma. aplica aquelas penas de suspensão, multa, perda da delegação, enfim. Então, Eu queria, nesse ponto aqui do caput do artigo 98, eu queria, dessa parte assim, que a nota de exigência, ela tem que ser de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial. Já aconteceu o caso de, por exemplo, até mesmo na uso capião mesmo, eles fazerem de forma genérica, assim, ó, favor cumprir todos os documentos e todas as exigências constantes no provimento 65 ou na lei 6.015. Tipo assim, mas a gente tinha juntado todos os documentos e faltava, tipo, alguma coisa ou outra. E aí, como eles não queriam indicar, eles devolveram de forma genérica. Pronto. Aí a segunda, aí eu cumpri algumas dúvidas, algumas questões, e eu remeti, falei assim, olha, a nota de exigência não ficou clara e objetiva nos termos do artigo 98, favor indicar exatamente qual é a necessidade do registrador para análise. Aí eles me devolveram, como que eles devolveram? Pontuando, ainda de forma genérica, assim, ó, juntar todos os documentos do artigo 4º. O artigo 4º do provimento, ele fala, ele é genérico na documentação, mas ele não é específico no que estava faltando. Mais uma vez eu falei, já foi juntado os documentos do parágrafo 4º. Qual é especificamente a necessidade do registrador? Isso. Aí que ele foi apontar certidão, tipo, aí ele apontou uma coisa nada a ver que não era necessária, tipo uma certidão de óbito do proprietário registral. Não sei. Então, assim, ficou bem de forma genérica, ficou...
Entendeu? Então ficou bem complicado. Então a gente tem que exigir que a nota de exigência ela tem que ser clara, objetiva, tem que colocar ali os termos específicos. Lógico, muitos registradores geralmente falam assim: eu não vou ensinar o advogado a trabalhar. Já aconteceu isso, gente. Ele falar: o analista, eu não vou ensinar o advogado a trabalhar, ou o analista, o despachante a trabalhar, eu não vou ensinar. Eles se recusam, né? Falam: não precisa ensinar, basta você identificar qual é o objeto que você está precisando para análise. Você colocando, pontuando, fica mais fácil da gente estabelecer qual é o seu objeto de análise. Porque para mim é uma coisa, mas para você é outra. E aí eles ficam nessa complexidade, né? Então a gente sempre tem que exigir a pontualidade, a clareza das informações. E de uma única vez. Na outra vez eu falei, na semana passada, a gente conversou sobre isso. A próxima nota de exigência pode ter uma outra nota de exigência. Que seja o ponto que eu entreguei na primeira nota, e esse documento que eu entreguei tem uma exigência. Aí sim a gente aceita uma nova exigência. Gente, desculpe, mas eu tô tendo construção aqui em casa, minha filha tá agitada, aí fica difícil. Então, assim, essas coisas a serem pontuadas. E aí tá, depois, deixa eu ver, acho que desse aqui tá tudo mais pontuado mesmo. Até nesse artigo, né, 198, ali na questão do... Peraí, onde é que tá? No CAPT, né? Não fala taxativamente, assim, expressamente, a questão de que a exigência tem que ser com fundamentação legal, né? Ali diz, tá, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial. Mas tem que ter também a fundamentação legal, né? Tá? Aqui eu botei só para a gente ter um exemplo mesmo de uma exigência de uso capião. Um outro caso meu, mas aqui o registro de imóveis é excelente nesse ponto, assim, ele bota, né? Trata-se de uso capião, data da conferência, diante da análise requer-se adequação. Aí ele bota item 1, quanto ao requerimento, aí ele bota tudo que tem que ser adequado no requerimento. Na ata, tudo que tem que ser ajustado na ata, né? Questão da certidão de casamento, né? Ele fala qual que é o problema, né? Apresentar na validade de 90 dias, né? Quanto às acessões, aqui não é uma questão de documentação, né? Tipo assim, não apresentei o documento acessões, como eu apresentei o documento ata notarial e requerimento. Aqui ele faz uma observação sobre o teor do texto, sobre o conteúdo do texto, né? Então, ele fala aqui, ó, se pretende no uso capião da área edificada, aí ele tem algumas dúvidas aqui, né? Faz alguns pedidos. Então, vejam como é profundo, né? Aqui ele analisou o documento planta e memorial, né? Então, assim, ó, tem que ser dessa forma. Se não for dessa forma, desconfie, porque está errado. Tá? Então, só recapitulando, então. Tá. Recapitulando, então, a gente recebendo, né? Recebendo a nota de exigência, né? Recebi aqui a minha notinha de exigência. Consigo cumprir? Vou lá e cumpro dentro do prazo. Legal, fechou. Junto tudo, aqui as adequações, toda a documentação, tudo alterado, bonitinho, vou lá, entrego dentro do prazo legal. Tá? Fechou. Aí ele vai analisar e o prazo vai correr normalmente e tal. Se eu não me conformar com isso aqui, ó, não, isso aqui tá errado, isso aqui, aquilo, suscito dúvida. E ainda, né, já pulando agora um pouquinho para o artigo 205, né, para usar como exemplo, isso aqui é muita coisa, isso aqui depende de prazo, isso aqui não sai na hora, isso aqui deu BO aqui, o tabelionato demorou, né? Muita coisa, tal. Perdi o prazo, não consegui cumprir dentro dos 10 dias, digamos assim, né? Se eu for lá no 21º dia para entregar essa documentação aqui, eu já perdi o meu prazo lá, e vai começar uma nova contagem. Então, o artigo 205 diz o seguinte:
cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se decorridos 20 dias da data do seu lançamento no protocolo. Não, se decorridos 20 dias da data do lançamento, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais. Então, perdeu o prazo, né? Entreguei, vou entregar, vou ter que pagar ali, né? Se tiver dentro da hipótese lá de pagamento de 1/3, nos casos de incorporação imobiliária, retificação diária, não sei quais mais, não me lembro agora. Ou, se não, aqui eu vou ter que pagar um novo protocolo, né? Uma taxinha que funciona, uma taxinha de reprotocolo, né? Que custa R$41, para eu poder ingressar essa nova documentação e o oficial, né, analisá-la novamente, e aí passa a contar aqueles 10 dias novamente, tudo certinho. Já tá? vai ligar agora? Eu vou só ter... O Fran, quer falar, né? Tem uma... Peraí, só um minutinho. Tem uma coisa que eu li aqui que eu achei interessante. Ó, nesse artigo 205, gente, eu vejo o seguinte, eu fiquei preocupada assim, porque eu não sei vocês, mas a gente tem muita demanda. A gente tem muita demanda. E, às vezes, o cumprimento da exigência, ela é extensa. Então, às vezes, é muita coisa para... Principalmente dentro da uso campeão, mas tem outros processos. Às vezes eu compro e vendo, às vezes é uma certidão de fora, que vai demorar. Então, assim, é muitos itens a ser cumprido. Então, fica aquela coisa, poxa vida, eu vou perder minha prenotação? Não na uso campeão, que a prenotação ela é estendida, né? Mas, por exemplo, algum título. Por exemplo, a gente esteja dentro de uma análise de uma compra e venda. E tem um outro título que está para ser registrado. Tem aquela questão de preferência, gente, que é muito importante. Então, se o seu título ele está sendo analisado, está com uma prenotação e ele tem preferência sobre uma penhora, uma hipoteca que vai ser registrado depois, se você deixa passar o seu prazo e você não cumpre, esse título que já está registrado, ele entra. Por exemplo, a indisponibilidade já aconteceu da gente apresentar uma escritura de compra e venda e passar, 2, 3 dias, entrar uma indisponibilidade no imóvel. Gente, nossa, a construção vai atrapalhar a gente aqui. Aí, o que aconteceu? A indisponibilidade é se eu não cumprir, se o meu título, se a prenotação do meu título, ela venceu, aconteceu algum problema na prenotação do meu título, a indisponibilidade entra. Então, pensa só, essa escritura de compra e venda, ela abriu uma exigência e eu não cumpri, essa prenotação ela vai ser cancelada e a indisponibilidade vai ser averbada na matrícula do imóvel e a minha escritura já não registra mais, mesmo que eu cumpri com todos os requisitos. Então, é muito sério e, assim, e é complexo, essa questão de prazo é complexo. Aqui o que acontece... Em 20 dias, apesar daqui não estar falando, porque era 30 dias, no 205 não falou úteis, mas a gente entende pelos outros artigos, o artigo que é úteis. Gente, eu acho que eu vou ter que sair, senão eu vou ficar atrapalhando vocês. Minha construção aqui vai estar um barulho infernal. Deixa no mudo, Fran, tranquilo. Tá tudo bem? Então tá bom. Qualquer coisa deixa no mudo e quando tu precisar falar, você fala, não tem estresse, não. O barulho também não tá atrapalhando, assim, pelo menos aqui. Tá bom. Aqui também tá normal. Ó, viu? Fica. Ô, gente, ficou alguma dúvida com relação a essa parte ou a gente pode avançar? Vamos lá, vamos avançar, né? É bem do dia a dia, assim, né? São coisas que a gente já estava acostumado, então é mais, assim, prestar atenção, saber que mudou e saber onde está para depois, em caso de problema, poder consultar, né? Deixei Exato. aqui o material também, depois só vou dar uma formuladinha melhor aqui. Olha só, agora a gente vai, então, avançando. Faltou falar do parágrafo único, né? Faltou falar do parágrafo único com relação ali aos procedimentos de regularização fundiária de interesse social, exemplo, REURB-S, os efeitos da prenotação cessarão decorridos 40 dias do seu lançamento.
Então, aqui, eles dão um prazo maior para esse tipo de título, por conta da complexidade, né, e do volume de documentos, né? Uma REURB tem muita documentação, né? Ao passo que tu protocola uma uso capião para uma matrícula, por exemplo, né, ou enfim, seja uma escritura, uma incorporação, na REURB pode vir 10 lotes, pode vir 30, 40 lotes, né? Então, eles têm esse prazo dilatado para justamente poder analisar com mais calma, mais cautela, tá? Passamos, então, para o artigo 206A. Esse 206A é maravilhoso, para mim ajuda muito no dia a dia, tá? Diz o seguinte, quando o título for apresentado para prenotação, o usuário poderá optar, 1, pelo depósito do pagamento antecipado dos emolumentos e das custas, ou 2, pelo recolhimento do valor da prenotação e depósito posterior do valor restante no prazo de 5 dias, contado da análise pelo oficial, que concluir pela aptidão para registro. Então, o que acontece agora? Você tem duas possibilidades, né? Principalmente para a gente que é despachante, advogado, que a gente está fazendo o processo para o nosso cliente, né? A gente pode, com a documentação lá já pronta, né? Dossiê pronto, processo pronto, ir até o cartório, pagar o valor de aqui, né? O valor desse item 1, né? No item 2, eu posso pagar a taxinha de 41 para que o meu processo seja aberto e analisado. E aí, junto com as exigências, dentro do prazo legal, vai vir ali as possíveis pendências documentais, ou se não tiver pendência, vai vir ali o valor dos emolumentos. Então, vai vir o valor integral. Isso é muito joia, porque se eu quiser agilizar isso aí, se eu quiser não incomodar o meu cliente, enfim, se eu quiser deixar para pedir tudo de uma vez só para ele, eu peço. Eu prefiro proceder dessa maneira, né? Porque provavelmente vai vir alguma coisa e outra que eu vou depender do meu cliente ou para assinar, ou para, enfim, e aí eu já peço tudo de uma vez só, para não ficar pedindo tudo picadinho para ele, né? Então, eu posso ou ir lá no balcão. Oi? Uma questão de organização, né? Isso, E tu agiliza muito. conseguiu, já faz isso no balcão? Já faz isso no balcão. Eu aqui não fazia. Eu sei que no registradores lá no protocolo é assim já, né? Também Já tem que ter o saldo para dar entrada e depois vem o restante, né? É só essa opção, tu não paga tudo no início, né? Isso Tu paga mesmo. o saldo de entrada. Eu tenho até um caso Gente, aqui que eu posso mostrar para eu não vocês. sei se vocês conhecem, eu não sei se na região de vocês tem o exame cálculo. Tem o exame cálculo? Então, na verdade, esse artigo, ele é justamente o exame cálculo. Por quê? Porque esse prazo de análise, ele não vai ser considerado como tempo. Se você ler lá o último parágrafo do 206, fala: o prazo previsto no caput deste artigo não é computado dentro do prazo de registro de que trata o artigo 188. Então, na verdade, isso nada mais é do que o exame cálculo. E o que eu acho mais importante aqui? O exame cálculo, até então, era uma baianagem. Por quê? Porque o exame cálculo, você apresentava o título, você falava assim: poxa vida, eu não quero cobrar do meu cliente o valor diferente, ou eu não quero apresentar o título sem ter a certeza de que está faltando algum documento, então eu vou entrar com o exame cálculo. O que acontece? O cartório colocava o exame cálculo com 15 dias, com 20 dias, com 30 dias. Então, para examinar aquele título, demorava muito. Então, aqui já tem um prazo de... ele tem que fazer em 5 dias, né? Aqui ele fala que eu tenho que pagar em 5 dias, certo? Isso. Então, para eu pagar em 5 dias, eu já tenho que ter análise do documento. Então, querendo ou não, deu uma melhorada aí, porque agora eu posso muito bem ter um protocolo protocolar e eu fazer o depósito em 5 dias. Mas para eu fazer um depósito em 5 dias, tem que ter uma análise. Então, aí, para mim, é a exame cálculo melhorada. Para mim, ficou muito bom, ficou muito... adorei esse artigo, mas esse artigo, especificamente, o único problema é quando é uma coisa simples
e você já sabe mais ou menos o valor, e aí você também não quer atrasar o prazo, porque como esses 5 dias não vai ser computado no prazo do seu cliente, às vezes o seu cliente está muito apressado, então você prefere pagar ainda que errado para já ir agilizando o serviço, né? Com certeza. Aqui eles estão fazendo isso, né? E eles estão, aliás, eles estão concedendo essa possibilidade da gente fazer o pagamento prévio do valorzinho ali do abertura do protocolo, eles cobram um valor de cancelamento do protocolo na tabela. Ó, aqui tem para vocês, ó. Eu fiz isso Não, numa instituição no caso de condomínio é perfeito, né? Ou É, você já vem com as exigências ali, depois tu paga os aqui, ó, movimentos, tudo bem certinho, ele é registra muita de coisa, primeira, né? é muita coisa para calcular. Olha só, por mais que eu uso muito a tabela de emolumentos para calcular aqui, né? Então, só que aí, eu posso calcular aqui, mas, cara, vai, um centavo ou outro, um realzinho, outra diferença vai dar, não adianta, né? Porque é muito minucioso o cálculo, sabe? Tem que calcular o selo, tem que calcular a expedição da matrícula, tem coisas que a gente acaba esquecendo, né? A gente faz um cálculo macro, mas que vai dar ali uma divergência em outra. Olha que é muita coisa para calcular. Gente, olha só. E aqui eles estão discriminando, sabe? Aqui no registro eles estão passando a discriminar exatamente o que é. Eu estou achando isso incrível. E, ó, aí aqui... São 3 casos, né? Imagina um caso de um prédio com 20 ali, um por um, tudo. Aí não sei se eles vão fazer assim, até é uma boa pergunta. Mas, ó, aqui eu fiz um depósito prévio de R$ 41 para que meu título fosse analisado e para que já fosse contabilizado como protocolo, nos prazos de protocolo. Então, eu fiz ali o valor de 41, aí ele botou o valor total para registrar é esse aqui, né? Já ocorreu um depósito prévio, então o meu cliente tem que pagar isso aqui. Fechou? Mandei ele pagar... aí tu pode dar a opção dele pagar esse valor inteiro na tua conta, né? E aí tu desconta o 41 que tu já pagou e, enfim, repassa isso aqui para o cartório, ou faz um Pix para cada conta, enfim, isso aí é indiferente, né? E aí eles estão se valendo desse artigo aqui por conta do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, né, que diz o seguinte: os efeitos da prenotação serão mantidos durante o prazo de que trata o inciso 2 do caput. Parágrafo 2º. Efetuado o depósito, os procedimentos registrais serão finalizados com a realização dos atos solicitados e a expedição da respectiva certidão. Então, eles abriram essa possibilidade. Esse parágrafo 3, eu fiquei em dúvida, porque igual vocês falaram, vocês aí têm a taxa da prenotação, no caso, que vocês pagam essa taxinha. Aqui não tem. A gente não paga uma taxinha para prenotação. A gente paga o título em compra e venda, o título integralmente, mais os atos, averbações e tal. A gente não paga uma taxinha para prenotação. Então, já aconteceu, se a gente quer prenotar sem depositar as custas, a gente prenota, só que a gente não paga nada, só paga depois dos 5 dias, no caso. E aí, eu fiquei com dúvida nesse caso terceiro, ó. Fica autorizada a devolução do título apto para registro em caso de não efetivação do pagamento do prazo previsto no caput desse artigo, caso em que o apresentante perderá o valor da prenotação. Então, no caso de vocês perderão esse valor pago. Eu não tenho na prática um valor para perder, entendeu? Aqui é igual, Fran, quando a gente vai protocolar um título, eles já fazem o cálculo ali na hora, no momento do protocolo, e a gente paga. Sim. O valor integral. Então, essa parte eu fiquei pensando se aqui vai ser criado essa taxa da prenotação, porque para eles vai ser bom, para a gente eu não tive isso na prática ainda, dessa cobrança de 41. Na prática eu também não tive aqui com o registro, mas é uma coisa de se perguntar, eu acho, lá, nunca tentei lá fisicamente, mas em partes, se for ali por 40, uma taxa que é pequena, no caso, R$ 41, tu vê se é possível ou não perder os 41 já tendo uma análise, depende do caso, é tranquilo, né? Compensa, sim, compensa. Daí fica mais prejuízo para elas pela análise que elas fizeram para ganhar R$ 41. Por exemplo, eu não sei se vocês trabalham, eu até vou fazer um post aqui que eu acho muito interessante, sabe por quê? Porque eu percebo que tem muito advogado que tem
essa dúvida que apareceu, porque que um advogado perguntou para mim essa semana. Franciele, eu quero fazer um contrato. Ele chegou em mim e falou assim: eu quero fazer um contrato de gaveta. E eu fui analisar o caso dele, não era um contrato de gaveta, era um contrato preliminar de compra e venda. O contrato preliminar de compra e venda, existe a previsão de registro. No 462 do Código Civil, ele fala que o contrato preliminar, ele pode, o oficial registrador, ele pode registrar. O contrato preliminar de compra e venda é um contrato que assegura a negociação. Geralmente, a pessoa vai fazer a escritura daqui 30 dias, daqui 20 dias, ela tá com a documentação ali. Gente, eu vim para fora para conseguir conversar com vocês, de para fora de casa, só tá o pessoal passando na rua achando loucura para fora. E aí, esse contrato preliminar, ele assegurava a negociação, o contrato de compra e venda, até ser feita a escritura. Então, por exemplo, a escritura, ela ia ser lavrada com 10, 20 dias, a gente estava na parte de documentação, eram as pessoas de fora, mas o cara não queria perder a venda. Então, para ele não perder a venda, ele teria que fazer um contrato preliminar, onde seria dado um sinal para assegurar a compra e venda, para até o procedimento de compra e venda através de escritura ser concluído. Certo? Os efeitos de uma promessa, Fran? Sim, na verdade, ela é praticamente uma promessa de compra e venda, só que tem o nome de contrato preliminar por causa do Código Civil, que é o 462. Mas é um contrato de promessa de compra e venda. Ele vai cumprir ali, ele vai cumprir a venda, e eu estou fazendo um sinalzinho para a gente não colocar quebra de contrato, para a gente tudo. E ele chegou em mim querendo um contrato de gaveta. Aí eu expliquei para ele que o contrato de gaveta não se confunde com um contrato preliminar. Porque um contrato de gaveta é justamente um contrato feito na condição de uma pessoa que não vai poder registrar. Então, o contrato de gaveta eu não posso registrar. Ele justamente é um contrato que ele vai ficar entre as partes e guardado para o momento em que vai ser utilizado para prova, para o momento que seja possível a transferência, a regularização via de fato. Então, o contrato de gaveta ele não se confunde com o contrato preliminar. E aí, quando eu fui explicar isso para o advogado, ele ficou, poxa vida, então eu posso fazer um contrato onde eu até consigo registrar caso dê algum problema? Eu falei, sim, é o contrato da promessa, é o contrato preliminar da negociação. Aí ele ficou muito... Então, assim, é muito interessante a gente saber que existem algumas palavras que vai diferenciar totalmente o seu título. E se você tem a finalidade de fazer o registro, o contrato preliminar ele é a melhor situação do que o contrato de gaveta em si, que não é o caso. Desse contrato, né, Fran? Porque se ele não mesmo de atender os escritura requisitos, pública. ele não vai conseguir registrar. Não, ele tem que... quando eu até falo isso para ele, o contrato, por isso que o contrato de gaveta e o contrato preliminar, ele não se confunde, porque o contrato de gaveta a gente já faz com uma certa liberalidade assim, ó, eu posso colocar tudo, cláusulas e constantes, porque ele não vai ser registrado, ele principalmente vai proteger para entrar na justiça. Então, vai ser um contrato feito justamente buscando os efeitos de proteger o meu cliente para entrar na justiça. E o contrato de promessa, que é o contrato preliminar, ele vai ter que cumprir todos os requisitos de escritura pública. Eu até coloco no contrato preliminar, eu pego como se fosse uma escritura, estou falando sério, eu pego o cabeçalho, pego uma escritura e eu cumpro todos os itens de escritura, as certidões, a certidão de registro civil atualizado, a anuência de cônjuge, testemunha, tudo. Cumpro a especialidade subjetiva e objetiva. Então, eu coloco todo no meu contrato preliminar como se fosse uma escritura de compra e venda, porque se caso seja necessário, a gente registra esse contrato. Legal você pontuar essa diferença, Fran. Bem legal mesmo. Isso aí pode até ser usado como justificativa para diferenciar uma qualificação, né, de elaboração de contrato, né? Sim,
Gente, eu não sei se eu cobro barato ou se eu cobro caro, mas eu acho o contrato muito. Eu acho assim, aqui na minha cidade, os advogados, para fazer contrato, eles cobram muito barato. 300, 500 reais, 400 reais. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se o cliente chega para mim e eu já vejo a dificuldade, o meu contrato, eu ainda acho barato, é 1.500 reais. E esse contrato, ele nunca é sozinho. Ele é sempre com assessoria de procuração. Deixa eu só ver minha filha aqui. Eu nunca faço um contrato sozinho. Eu faço um contrato cumulado com procuração pública, aonde dá os poderes. Só um pouquinho, gente. Minha filha sumiu. Fernanda! Tá na vizinha. Então, a procuração, ela vai dar os poderes de fazer escritura pública mesmo. Então, eu já acumulo os dois. Eu faço o contrato, mais a procuração, mais a assessoria da procuração mesmo. Que é uma coisa completa, uma coisa legal. E aí a gente pode falar, não, eu estou cobrando esse valor justamente porque eu estou fazendo algo a mais, entendeu? E eu ainda acho barato, não sei quanto vocês cobram, eu acho barato. Agora, a pessoa geralmente, ela justifica assim, mas eu não quero um contrato desse jeito, eu só quero um contrato simples, eu quero um contrato barato, tipo, né? Aí eu já fico com medo, eu já falo, gente, porque qualquer contrato nunca é simples. É simples, mas na hora que dá um problema, eles não querem saber, né, se eles pediram um contrato simples ou não, né? Eles querem um contrato que não dê problema para eles. Quando a pessoa vem falando assim, ela nunca vai estar disposta a pagar o teu preço. Pode falar o que tu quiser para ela, expor todos os riscos de um contrato mal feito, mal escrito, mal pensado, e ela não quer pagar. Aqui, gente, tem profissional que faz contrato a 50 reais. É um mero digitador de luta, sabe? É bem complicado. Daí o povo fica mal, fica viciado, né? Isso eu fiquei sabendo quando eu comecei a trabalhar, né? E daí eu comecei a impor meu preço, né? E aí o corretor falou para mim, não, mas eu tenho que fazer para mim por 50 reais. Eu fulano de tal, lá, não sei o quê. Nossa. Meu Deus. Não, vai no site. Olha, por 50 reais eu não paro aqui para digitar uma minuta, tá? Não, eu tenho um cliente meu que ele falou, não precisa fazer não, que eu vou no cyber, peço que o rapaz bateu. Eu falei assim, nossa, que legal que o rapaz, ele é advogado e abriu um cyber. Ele tem essa especialidade. Cyber é uma lan house. Eu falei assim... Cyber. Aí eu peguei, ele falou assim, eu vou no cyber, que o rapaz bate para mim lá por 50. Eu falei assim, nossa, legal que o advogado abriu um cyber, né? Porque ele vai conseguir cumprir todos os requisitos ali que está previsto na legislação para você. Ele ficou sem graça. Mas é isso. Ontem também depois que encerrar aqui o curso, parar a parte da legislação, que aí a gente tem que entrar no mérito, eu vou falar 2 casos para vocês que aconteceu essa semana, que eu acho bom a gente dividir. Mas depois, porque agora senão vai atrapalhar a nossa continuidade na lei aí. Eu tenho que ouvir cada coisa, né? Vamos fazer a leitura, então, o parágrafo 3º, a Fran leu ali, e o 4º diz o seguinte, meu Deus, me ajudem. É uma tora isso aqui. Os títulos apresentados por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central ou por entidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários a exercer as atividades de depósito centralizado ou de registro de ativos financeiros e de valores mobiliários nos termos dos artigos 22 e 28 da Lei 12.810, respectivamente, poderão efetuar o pagamento dos atos pertinentes à vista de fatura. Fran, tu já deve ter visto isso, né? A Fran está offline procurando a filha dela. Mas o que eu entendo por isso? Quando um banco, o banco mesmo, não uma parte pessoa física, um banco mesmo apresenta ali algum título, né? E aí ele tem direito, então, a pagar faturado. Seria mais ou menos isso? Deixa eu ver se o meu livro aqui diz alguma coisa com relação a esse parágrafo aqui, eu acho que... Gente, eu também fiquei confusa na seguinte questão, porque, pelo que eu entendi, dos atos pertinentes à vista de fatura. Aí, no 5º que complementa, que fala assim, que as unidades
O disposto desse artigo aplica-se às unidades federativas que adote forma de pagamento por meio de documento de arrecadação. Então, essa forma de pagamento que o parágrafo 4º, depois o parágrafo 5º complementa, é uma forma de tipo letra de... Ai, gente, eu não sei se eu vou falar certo. Letra de câmbio, assim, geralmente alguns bancos, eles têm uma forma de pagamento onde eles pagam que o registrador, ele receba de uma maneira diferente, de uma taxação, de uma letra de câmbio diferente. É uma forma de pagamento que não é a moeda, não é o dinheiro, entendeu? É como se, por exemplo, o município, a fazenda pública, ele não tem uma forma de pagamento diferente pelas precatórias? Sim. Então, o banco, ele também tem a letra de câmbio, ele tem uma forma de pagamento diferente. Então, existem alguns estados que trabalham com um cartório assim. As instituições financeiras, ali quando fazem um contrato de compra e venda, eles recebem em dinheiro do cliente, ou às vezes, eles colocam, não sei aí no caso de vocês, mas eles colocam dentro do financiamento a taxa lá do cartório, tudo. E aí, na hora de fazer o pagamento, as correspondentes dos bancos, eles já pagam não com dinheiro e moeda, eles pagam com essa moeda bancária, entendeu? E o registrador, alguns estados, aceita. Então, aqui ele fala no parágrafo 5º. O disposto neste artigo aplica-se às unidades federativas que adote a forma de pagamento por meio de documento de arrecadação. Entenderam? Mais ou menos, né? Mas é difícil porque, por exemplo, meu estado também, eles eles recebem dinheiro mesmo e não tem essa troca com o banco. A instituição financeira não faz outro pagamento. Pelo menos aqui eu não tive essa prática ainda. Mas tem alguns estados que vai trabalhar dessa maneira, pelo que eu entendi aqui nesses parágrafos. Que poderão efetuar o pagamento dos atos pertinentes à vista da fatura. Então, deve ser algum pagamento diferente entre a instituição financeira e o cartório. Vocês acreditam que o livro não fala sobre isso? Não tem nenhum comentário aqui do doutrinador com relação a isso. Eu também vi isso, mas foi pelo que eu pesquisei, é como se fosse essa forma de pagamento diferente, que eu não tive na prática essa experiência, mas que é como se fosse o município pagando, no caso de quando a gente entra com processo contra o município, ele não paga, às vezes ele faz uma troca, né? Uma troca entre a pessoa de pagar, entre precatória, ou às vezes pagar dando o crédito para a pessoa pagar, diminuir o imposto. Então, essa troca de pagamento que eles fazem entre eles. Uhum. Então tá, é isso. Aí o quinto... E aí, Oi, o quinto vai complementar e o sexto... Não, o sexto não. O sexto fala: a reapresentação de título que tenha sido devolvido por falta de pagamento de emolumentos, nos termos do parágrafo 3º, esse aqui, dependerá do pagamento integral do depósito prévio. Legal. Justo, né? Justo, porque, por exemplo, assim, senão a pessoa vai ficar devolvendo. Às vezes a gente faz o cartório faz uma devolução gigantesca e coloca lá os emolumentos. Aí a pessoa vai lá e reapresenta o título para reanalisar de novo tudo e não vai pagando. Então é isso, ele falou, se tiver ali no título, na devolução, o requisito pagamento integral do depósito prévio, não vai ter essa má-fé de ficar representando o título para análise sem efetivamente pagar. Então, já teve devolução de valores de pagamento, tem que ser reapresentado pagando. É isso aí, é isso mesmo. Essa é a interpretação. Tá com uma dificuldade aqui, mas é isso mesmo. Tanto que no balcão, aqui em Brusque, quando eu tenho uma nota de exigência para cumprir, eu vou lá e digo assim, quero reingressar essas exigências. Aí eles vão lá na nota de exigência, pegam a minha documentação e vêm. E tem tá aqui, tem 2, tá aqui, tem 3, tá aqui. E aí, cadê o comprovante de pagamento? Se não tiver, eles exigem que seja pago, verdade? Porque é bem isso, né? Tá toda a documentação e os emolumentos, cadê? Os emolumentos? Mas, enfim, é isso. Parágrafo 7º. O prazo previsto no caput desse artigo
não é computado dentro do prazo de registro do 188. Ah, que é aquilo que a Fran falou, né? Sim, que ele não pode ser usado dentro do prazo, porque assim, às vezes a gente está com pressa. Por isso que eu tô falando para você, nesse caso, se você tiver com pressa, compensa mais você fazer o depósito prévio para começar a computar o prazo e você poder cobrar um prazo. Mas se você esperar os 5 dias, não tem como você cobrar a contagem desses 5 dias, porque ele não está dentro do prazo, porque ele só conta depois do pagamento, entendeu? Aham. É isso aí. Aqui conta, tá? Aqui eles estão. Daí é uma liberalidade do registrador, né? Vocês viram, que eu paguei R$ 41. Vocês viram que certinho dentro do prazo, né? Então, mas eu acredito que é por conta disso, Thay. Porque o de vocês tem a cobrança de uma taxa. O nosso não tem cobrança alguma. Mas, Então, aí, eu também vou tentar entender, porque assim, lá no começo, ele fala que vai ter a prenotação. Aqui, em Campo Grande, o exame cálculo não gera uma prenotação. O exame cálculo, eles geram um código, de como se fosse um númerozinho de análise de texto, mas ele não é uma prenotação. Então, por Ele é exemplo, o quase exame cálculo... um artigo 12 ali, não tendo, como eles não cobram, né? É uma análise gratuita lá, né? Isso. E aí, geralmente, é quando a gente tinha dificuldade, quando era uma coisa simplesinha, quando a gente queria apresentar só para um exame, a gente não prenotava, a gente fazia o exame cálculo. Só que isso prejudicava, por quê? Porque o meu título não estava contando como preferência em cima de outras coisas. Então, por exemplo, a preferência do título é muito importante, é aquilo que eu te falei. Por exemplo, várias hipotecas foram apresentadas no mesmo dia, o que vai valer mesmo é a prenotação. Então, se eu entro para exame cálculo, eu não vou ter uma prenotação. Então, essa alteração no artigo 206 foi ótimo, porque ele fala aqui no parágrafo 1º, os efeitos da prenotação serão mantidos durante o prazo de que trata o inciso. Então, eu não vou pagar, mas eu já vou ter uma prenotação e ela vai ter efeitos. Aqui também tinha antes essa situação da guia exame cálculo. Agora eu não consigo me lembrar se eles cortaram ou se eles cortaram e aí agora está sob esse sistema de pagar o 41 e já prenotar, ou se ainda tem, agora eu não me lembro mais. Só sei que eu não faço mais, porque agora tem essa opção de pagar e entrar no prazo certinho, né? Uma sementinha aqui. Pessoal, agora a gente iniciaria o artigo 213, que fala do processo de registro. Então, a gente muda completamente. Vamos interromper a gravação para ir para casos práticos? O que vocês acham? Mais 15 minutinhos de casos práticos? Eu acho que eu vou ter que sair, porque minha taquicardia eu não tô muito... Tá começando a sinusite ali, tá me trancando. Tá feio a situação. Te entendo, te entendo. Já quer tirar a foto? Até aqui, né? Atira. Vamos tirar foto já. Ionara, Thaís, se vocês tiverem poder ligar a câmera, Ionara e Thaís, para a gente aproveitar aí o quórum. Opa! Gostei. A Thaís está podendo ligar a câmera? Aí. Fran, tu tira a foto? Quer que eu tiro? Eu vou tirar. A Fran, tu vai tirar? Ou eu tiro? A minha, eu tô no celular. Então print assim. Deixa que eu tiro aqui, peraí. Peraí, cadê meu programa? Cadê meu programa? O negócio de gravar a tela é meio tenso. Deixa eu interromper a gravação, então.